pregando hoje. Aí quando Samuel acorda com Deus de escolher o novo rei, ele começa a preparar o caráter desse homem. É aí que muitos estão largando, abandonando a habilitação de Deus. Como o pastor falou, se na primeira ministração eu tivesse corrido, e vocês não têm ideia das afrontas que eu passei, das madrugadas que tive que orar, do acidente do carro, se eu não tivesse deixado que Deus preparasse o meu caráter, eu não teria chegado até aqui e poder dizer para a igreja e para Deus que a minha vida está diante dele, que a minha vida hoje pode abrir ela, porque ela está diante do Senhor. Aí o que acontece com Saul? Eu vou chegar no capítulo 10. O seu pai perde as jumentas e envia Saul para procurá-las, e a igreja conhece a história. O que não é o texto eu vou simplificar. E ele, não achando as jumentas, que era à época um animal de grande estima, não eram todos que poderiam ter esses animais, ele, ao invés de achar as jumentas, ele tem um encontro com Samuel. E é isso que Deus quer que você tenha aqui nesta noite, um encontro genuíno. É o que está faltando na minha igreja, é o que está faltando em algumas igrejas. E uma das coisas que mais me irrita lá na minha igreja é o corpo mole que alguns fazem quando o assunto é reino de Deus, é obra de Deus. Deus nos chamou aqui, junto com o pastor Ricardo, para fazermos a igreja fluir com todos nós, porque nós não somos apenas um, nós somos um povo em uma aliança poderosa com Deus. Com Deus. E eu vejo Samuel preparando aquele rei. E ele diz assim a Saul: Saul, vai adiante de mim. Ele espera em Betel. Vai adiante de mim. Ele espera em Betel, porque eu vou reunir todas as 12 tribos e vou solenizar a tua autoridade e unção de rei. Sabe o que Deus está começando a nos ensinar? Que quando você tem um chamado, você cai na graça do povo. Eu conheço uma dúzia na minha igreja e outro: pastor, estou saindo porque tu não reconhece o meu chamado. Ele vai com Deus. Meu chamado é maior do que esta igreja. Como é que pode? Que chamado é esse que não passa por uma liderança constituída? E o que Deus, através de Samuel, agora eu entro no capítulo de número 10, quando Samuel vai voltar e habilitar o caráter de Saul, ele vai fazer a primeira coisa: desenvolver, grave bem, primeira coisa para moldar o caráter do rei Saul: desenvolver um profundo senso de obediência. Obediência. Tem coisas que nós líderes emitimos para a ovelha que desce arranhando, e algumas nós não temos nem razão. Por algum equívoco, tomamos aquela decisão precipitada, porque nós também erramos. Mas daí gerar um produto de rebelião, Deus não está nesse negócio. Porque Deus usa Samuel
Samuel: avisa a Saul para ir na frente e te esperar. Sabe quantos dias Saul ficou em Betel esperando Samuel? 7 dias. 7 dias de questionamentos. Caramba, o velho não vem, o profeta não aparece, o pastor não aparece. E Deus está olhando para Saul: Saul, obedece ele, porque a unção está com o camarada. Fica debaixo da cobertura dele, porque o negócio está com Samuel. Quer viver a parte do profeta, do juízo do seu líder? Vai quebrar a cara. Deus precisa desenvolver o seu senso de obediência. Segunda, no versículo 8, segunda forma que Samuel molda o caráter de Saul. Saul me espera lá e não toca no sagrado, não toca na oferta, não sacrifica o animal, porque eu não te chamei para isso. Para isso eu tenho Samuel como sacerdote. E eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite: o mundo espiritual tem regras. Tem regras. Eu estava num culto há muitos anos atrás, e uma mulher, isso tem muitos anos, deve ter uns 30 anos, uma mulher terrivelmente manifestou um demônio. E eu era jovem, não era líder de nada, eu estava atrás na porta. Quando o pastor que dirigiu o culto falou assim: esse demônio vai ficar amarrado até eu terminar de pregar, ninguém toca nele. Aí do meu lado tinha um irmãozinho santo demais, e ele se levantou e partiu em direção à mulher. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, reprovando aquele ato, e o pastor em público dizendo: irmão, não vai lá, porque ele já está amarrado. Sabe o que o irmão falou em público, dentro de um culto alto para todo mundo ouvir? Importa obedecer a Deus e não aos homens. É essa frase que tem levado alguns a peritos espirituais. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Quando ele se aproximou da mulher, aquele demônio fez duas coisas. Primeiro, deu-lhe uma bem no pé da orelha, e eu só ria. Pá! Cuspiu na cara dele, e ainda falou assim: quem é você para me mandar embora daqui? Quem é você? Sabe o que Deus está nos ensinando? Sabe o que Samuel queria ensinar a Saul? Saul, espera em Betel, mas não toca na oferta. Se tu é levita, é levita, cara. Se tu é líder, se tu é pregador, seja pregador. Não entre em áreas que você não foi comissionado ou chamado. Eu não sou pregador de fazer o povo pular, como diz alguns, colar a igreja inteira. Mas se você prestar atenção, Deus vai ministrar o teu coração. Deus está preparando alguns aqui, sim ou não? Se Deus está preparando, Ele precisa te ensinar que há um campo de atuação para você. E Samuel ensinava a Saul: não toque na oferta, não sacrifique os animais. E ele foi obediente até ele ir para uma peleja onde Deus mandou que ele exterminasse os animais e o rei Agag, e ele poupou os animais e o rei. E Samuel chegou, ouviu o mugido das vacas e disse: não te mandei, Samuel, tu demorou demais, eu tive que sacrificar os animais.
Eu tive que oferecer oferta agradável ao Senhor por causa da tua demora. Sabe o que Deus está dizendo a Samuel para ensinar a Saul? E a terceira forma que ele vai ser moldado é de desenvolver nele uma atitude de paciência. Você não consegue esperar nada. Você não consegue esperar muita coisa. Eu me lembro que quando eu era bem novinho, tinha uns 12 para 13 anos e ia muito à igreja, eu gostava muito de oração e gosto até hoje. Eu gosto muito de orar, não é pouco não. E eu, quando via Deus usando aqueles profetas, eu falei, Senhor, me dá o dom de interpretação de línguas. Orei, eu fiz um propósito em um determinado ano, eu falei, Senhor, eu quero ser usado dessa forma. Passaram-se 12 meses e Deus não me respondeu. Aí eu fui para um monte, muito zangado, uma vigília dentro da mata fechada, e falei para Deus assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nada. Pode esquecer esse negócio de dons. Na hora que tu quiser, tu vai dar. E passaram-se anos. Passaram-se 10 anos. Passaram-se mais 10 anos. Um belo dia eu estava num culto e alguém começou a falar em línguas estranhas. Deus me tomou de uma forma. Quando eu fui perceber, eu já estava ali, sendo usado por Deus para interpretar aquelas línguas. E Deus me ensinando a Deus, não é no seu tempo. Tem que ter paciência para receber aquilo que Deus tem para você. Senão, a coisa não vai acontecer. Sabe qual a quarta ação que Samuel queria aplicar naquele jovem rei Saul, no versículo 9? Deus precisava mudar. Deus precisava mudar as motivações do coração daquele homem chamado Saul. Olha para a tua Bíblia, se ela estiver aberta no versículo 9. Se não estiver, ouça o que eu vou ler para você. Sucedeu, pois, que virando Saul as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Pergunta básica: Saul estava pronto? Ricardo Vermes estava pronto? Daniel, eu estava pronto? Você está pronto? Você tem um chamado e Deus precisa te habilitar. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Através de quê? Pastor, como Ele vai te habilitar? A hora que chegar o momento, repete comigo, nem Samuel vai conseguir evitar o derramar do Espírito sobre mim. Aleluia. Porque quando ele veio sobre a vida daquele rei, Deus muda o seu coração. O Espírito do Senhor vem sobre aquele homem. E a Bíblia diz que Saul, no versículo 11, começou o quê? Começou a profetizar entre os profetas. A unção era tão grande. Vou confessar uma coisa, como pastor, estou há 17 anos na igreja que eu estou. Perdi o encantamento em relação a alguns crentes. Perdi o encantamento em relação a alguns segmentos. Porque as pessoas perderam a essência. Aleluia. Elas perderam o prazer de buscar a presença de Deus. Pastor Ricardo, nunca vi uma geração de igreja que ora tão pouco como essa. Nunca vi. Nunca vi. Só Deus
para mudar a história, porque eu quero dizer uma coisa para o ministério profético e até chamar: há um rio, e eu posso tipificar esse rio aqui como que sua